Bom, pessoal, é uma vergonha o que a gente está vendo aí no Vasco, cara. Pô, ver essa declaração do Jorge Salgado, o jornalista lá do Sport TV, decretou aí o enterro do Vasco, o fim do Vasco, cara, porque o cara dá essa declaração dizendo que não vai demitir o técnico Zé Ricardo após o Vasco ficar aí 11 jogos sob o comando do Jorge Salgado, sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele me vem e dá essa declaração ridícula de que não vai demitir o técnico Zé Ricardo, a menos que ele peça demissão. Tá aí o resultado: Chapecoense 0, Vasco 0. 3 empates seguidos na Série B do Campeonato Brasileiro. De 9 pontos disputados, o Vasco conseguiu apenas 3 pontos. Lamentável, mais um ano na gestão aí do Jorge Salgado e mais um ano o Vasco vai ficar na Série B, porque com esse time, com esse técnico e com esse presidente, no mínimo é 16º, 15º lugar aí de Série B no Campeonato Brasileiro, para não cair para a Série C. Esse time vai lutar para não cair para a Série C, porque o time não dá mostras que vai ser protagonista na Série B. Muito longe disso, é time para brigar lá na parte de baixo da tabela, assim como foi o ano passado, assim como vai ser nos anos seguintes, porque se o Vasco não subir agora, não sei o que vai acontecer. Tudo no Vasco dá errado. Não ficarei surpreso se esses políticos aí conseguirem impedir a votação lá na AGE do sócio do Vasco para votar a favor da SAF e melar tudo, cara. Não duvide disso. Tudo no Vasco é possível. O que a gente está vendo é o fim do Vasco. A cada dia que passa, o Vasco morre cada dia mais. Vai chegando cada vez mais perto de fechar as portas de vez, cara. Se a SAF não for aprovada, acabou pro Vasco, acabou o clube. Não vai existir mais o Vasco da Gama, não vai existir mais, cara. Somente o torcedor que vai ficar aí contando histórias da virada contra o Palmeiras, do gol do Juninho Pernambucano contra o River Plate e nada além disso. Vai sobrar somente lembranças do que foi o Vasco da Gama nos anos 90, nos anos 80 e principalmente no início dos anos 2000 ali, né? Que o Vasco terminou em 2001, porque de 2001 em diante o Vasco desapareceu no cenário nacional e principalmente internacional. Quem está vendo hoje no Vasco é o pior presidente da história. Eu nem vou xingar aqui o Jorge Salgado, porque senão o YouTube vai bloquear o meu vídeo, vai cortar aqui o nosso canal. E eu não quero isso, cara, porque minha vontade é de sair xingando tudo que eu penso, tudo que eu acho dessa porcaria de presidente que está hoje à frente do Vasco, está destruindo, depenando o Vasco. Ele não tá nem aí pro futebol do Vasco. O Vasco mais um ano passando vergonha na Série B, dando vexame, e a gente tem que ficar aguentando aí mídiazinha falar que o torcedor cobrou dos jogadores foi errado. Isso não foi errado. Essa cobrança está atrasada, essa cobrança deveria ter acontecido no primeiro rebaixamento do Vasco, no segundo rebaixamento do Vasco, no terceiro rebaixamento do Vasco, no quarto rebaixamento do Vasco e na quinta Série B, disputada pelo Clube de Regatas Vasco da Gama na sua história. O que a gente está vendo é uma vergonha. Nunca um time da grandeza do Vasco passou por vergonha similar ao que a gente está passando hoje. O que o torcedor vascaíno sente é uma vergonha sem fim. É lamentável o que a gente está vendo. Qualquer adversário faz o que quer contra o Vasco. Esse time da Chapecoense foi saco de pancada na Série A do Campeonato Brasileiro e teve muito perto de ganhar do Vasco. Pega o número de finalizações, a Chapecoense finalizou umas 20 vezes contra umas 8 ou 7 do Vasco, cara. Foi um amasso da Chapecoense. Ah, mas o campo tava ruim, o Vasco não conseguiu desenvolver, mas o campo também tava ruim para a Chapecoense, eles criaram muito mais chances de gol. Poderia ter vencido por 2-3-0, se não fosse o Thiago Rodrigues e a trave, né, no primeiro tempo, que salvou a vida do Vasco. O Vasco teve 2 chances ali, com o Zé Gabriel e principalmente com o Eric, que pegou meio de tornozelo na bola, livre, era só fazer o gol, ele acabou perdendo, pecando, né. Infelizmente foram as únicas oportunidades mais trabalhadas que o Vasco tentou conseguir fazer alguma coisa dentro da partida. De resto, ó, amassa tudo, joga no lixo e manda embora esse Zé Ricardo, porque não tem mais condições, dele ser técnico do Vasco. Se eu fosse o Zé Ricardo, se ele é homem, pede pra sair do Vasco, pede demissão, porque ele não é capaz de fazer mais esse time jogar bola. O que a gente está vendo, dá nojo de assistir os jogos do Vasco. Hoje a bola queimou no pé do jogador do Vasco, o cara que joga no Vasco da Gama, veste essa camisa, tem que honrar a Cruz de Malta. Os caras não conseguem dominar uma bola, ganha 100 mil reais pra fazer isso aí que a gente tá vendo. Junta aí o torcedor vascaíno, pra ganhar 100 mil reais os caras vão jogar muito mais do que essas bostas desse jogador, do que esse jogador medíocre que veste a camisa do Vasco hoje. Concordo que o problema é o Zé Ricardo, mas também não é só ele. É o jogador que perde gol, o jogador que não sabe dominar a bola, é um jogador que não sabe cruzar, não tem noção do espaço dentro do campo. É cada bizarrice que a gente vê de jogadores quando vestem
vestem a camisa do Vasco, a gente fica pensando o que está acontecendo com esse cara, o que passa na cabeça de um jogador profissional do que veste a camisa do Vasco. Cada dia que passa é um show de horrores, o Vasco não consegue revelar bons jogadores para ajudar. O Gabriel Peck só foi fogo de palha lá no Campeonato Carioca no segundo tempo, entrou muito mal, péssimo na partida, e sem falar que o Zé Ricardo já viu que ele não tem mais condições de ser titular e já sacou ele do time e colocou o Eric. A gente fala que o Vasco tem a base forte, mas os jogadores da base do Vasco bons estão na Europa, não estão vestindo a camisa do Vasco. O último jogador razoável, meia boca pra falar a verdade, que foi revelado pelo Vasco, que fez alguma coisa ali, tentou fazer alguma coisa, foi o Thales Magno, que nem na Europa tá jogando no New York City dos Estados Unidos. O cara nem para um grande centro foi. E foi a última grande revelação do Vasco aí nos últimos anos, fora os outros que já saíram já há muito tempo, Douglas Luiz, Felipe Coutinho, Alex Teixeira, entre vários outros nomes aí que o Vasco revelou, mas que já saíram do clube há muitos anos. Agora, recentemente, o Vasco não revela ninguém. Quando revela, o cara sente a pressão no profissional, como foi o Lucas Santos e o próprio Thiago Reis, que foram destaques do Vasco na Copinha. Muitos problemas que a gente tem hoje no Vasco, não é somente a base é o menor dos problemas do Vasco hoje, mas o problema principal é a péssima gestão do Jorge Salgado, no meu modo de ver. O Vasco caiu para a segunda divisão, ele deveria prever isso, porque quando ele assumiu o poder do Vasco, o Vasco estava péssimo no Campeonato Brasileiro, não estava conseguindo vencer. Tentou jogar a vida nos jogos finais, mas esbarrou muito na limitação do time e acabou sendo rebaixado. O time que foi montado pelo Alexandre Campelo e o Jorge Salgado fazia parte ali nos últimos jogos finais como presidente do Vasco. E assim que ele assumiu o clube, ele não conseguiu fazer o clube funcionar. Pelo contrário, o Vasco andou para trás. Conseguiu aí o inédito feito de disputar por 2 anos seguidos a Série B, coisa que nunca tinha acontecido na história do Vasco. E está disputando a 5ª vez a Série B e 2 no comando aí do Jorge Salgado. É triste, cara. Eu fico aqui envergonhado de ter que gravar vídeo pro torcedor, de ter que dar satisfação pro torcedor, porque infelizmente eu não tenho uma perspectiva de melhoras do Vasco. Se não vir a SAF, é para desistir do Vasco, porque não vai ter solução. Você quer ver o Jorge Salgado ainda no comando do Vasco por mais 1 ano, 2? E ainda, quem sabe, o próximo presidente surgir um novo Campelo da vida, um novo Jorge Salgado para vir dar um novo golpe e assumir o poder do Vasco, arrebentar de vez o clube. É triste, cara, é triste. Não tenho nem o que falar aqui, não tenho o que analisar desse jogo. Todo jogo eu falo a mesma coisa, porque o Vasco não é um time de futebol, é um bando dentro de campo, o time não é treinado, o time não tem variações táticas, o time não consegue jogar bola, não consegue marcar. Você vê um show de horrores, é furada, é chute errado, é passe errado, é jogador que não sabe cruzar uma bola. Esse lateral direito ridículo que o Vasco contratou, esse Gabriel Dias, quase foi expulso, merecia ter sido expulso, ia prejudicar demais o time hoje do Vasco. O Vasco poderia perder a partida por culpa de uma entrada duríssima que ele deu no jogador da Chapecoense. O juiz foi muito econômico e salvou a vida do Vasco, e principalmente desse lateralzinho fraco que o Vasco trouxe lá do Cruzeiro. Muitos problemas que a gente tem no Vasco, fica até difícil aqui da gente ficar falando, senão o vídeo vai ficar enorme. Eu tô de saco cheio de falar desse time, porque tá me dando nojo de ver o Vasco jogar, e esse presidente ridículo no poder do clube hoje é lamentável demais. Deixa aí nos comentários o que você diria se tivesse frente a frente com o Jorge Salgado, e o que você acha desse momento atual do Vasco, um momento caótico, muito triste o que a gente está vendo no Vasco hoje.